Olá, pessoal, bem-vindos à sessão 1 do estágio de penal. Eu sou a professora Marisa e nós vamos fazer hoje a nossa peça do estágio. Na nossa aula de hoje, então, a gente vai bater um papo sobre o enunciado, sobre a provável peça, vamos esclarecer como que a gente identifica qual peça que é, a depender do enunciado, e vamos consultar os artigos de lei. Para isso, eu vou aqui compartilhar com vocês a nossa petição, perdão, o, o arquivo da petição que está lá no AVA, né? Está lá intitulado Sua Petição. Mas primeiro vamos esclarecer aqui algumas coisas. Como que a gente fica sabendo qual que é a ação cabível para determinado enunciado? Pessoal, é mais simples do que a gente imagina, né? A gente precisa conhecer o processo penal e saber qual ato que vai ser depois do último ato que aparece na nossa petição. Um exemplo, né? Se a gente está numa situação em que acabou a instrução processual, então o próximo ato vão ser os memoriais finais, começando sempre pelo MP e depois a defesa vai falar. Se for, falou de sentença, acabou o processo, então eu tenho uma provável apelação. E por aí vai. Antes de então de dizer qual peça é, eu vou ensinar e vou mostrar para vocês. Vamos lá para a nossa petição, e eu já digo para vocês que nessa petição aqui, é importante que vocês leiam todo o conteúdo, são 20 páginas, mas é bem pouquinho, letra grande, e vocês vão ter subsídios suficientes para fazer a peça. E aí eu vou tecer alguns comentários com vocês acerca da peça, nós vamos ler os artigos e eu vou fazer junto com vocês um esqueleto da peça. Vamos comigo, primeiro para o enunciado. Já pulei já a parte do comecinho, né, que está tratando da introdução, e vamos lá. O enunciado começa assim. Zé da Farmácia é um político muito famoso no município de Conceição do Agreste, no Ceará, possuindo grande influência em todo o estado do Ceará e que atualmente ocupa o cargo de presidente da Câmara dos Vereadores daquele município. Por ser muito conhecido, Zé da Farmácia sempre atraiu holofotes da imprensa local, bem como os olhares atentos das autoridades policiais. Tanto que todo esse sucesso acabou lhe custando muito caro. Isso porque, no dia 3 de fevereiro de 2018, o delegado de polícia do município, o Dr. João Rajão, recebeu em seu gabinete o Sr. Paulo Matos, empresário, sócio da empresa interessada em participar das contratações a serem realizadas pela Câmara dos Vereadores. Imediatamente, o Sr. Paulo relatou ao delegado que naquela data o vereador João Santos, o João do Açougue, que exerce atualmente a função de presidente da Comissão de Finanças e Contratos da Câmara de Vereadores do município de Conceição do Agreste, junto aos vereadores Fernando Caetano e Maria do Rosário, membros da mesma comissão, haviam exigido de Paulo o pagamento de R$ 100.000 para que sua empresa pudesse participar do referido procedimento licitatório que estava agendado para o dia seguinte. Opa! A vítima, bastante nervosa e apreensiva com tal exigência, uma vez que sua empresa preenchia todos os requisitos legais para participar da referida concorrência, que era fundamental, inclusive para a manutenção do seu negócio, desse modo, desculpa, li errado, vamos voltar aqui. A vítima, bastante nervosa e apreensiva com tal exigência, uma vez que sua empresa preenchia todos os requisitos legais da referida concorrência, que era fundamental, inclusive, para a manutenção do seu negócio. Desse modo, não titubeou em procurar a polícia e relatar o ocorrido. Após ouvir atentamente a narrativa de Paulo, o delegado, visando prender todos os envolvidos em flagrante delito, orientou Paulo a sacar o dinheiro e combinar com os vereadores a entrega da quantia na própria sessão de realização da licitação,
oportunidade em que uma equipe de policiais disfarçados estaria presente para apresentar a prisão dos envolvidos. Assim, no dia seguinte, no horário e local designado para a realização da concorrência pública, os policiais que esperaram o ato realizaram a prisão em flagrante dos vereadores João do Açougue, Fernando Caetano, Maria do Rosário, no momento em que esses conferiam o valor entregue a por Paulo. Ocorre por ironia do destino, seu cliente José da Farmácia, na qualidade de presidente da Câmara dos Vereadores do município de Conceição do Agreste, Ceará, resolveu naquele exato dia assistir à sessão de comissão de finanças e contratos da Câmara para verificar se ela estava realizando seu trabalho de maneira correta e eficaz. Dessa forma, mesmo sem ter ciência de nenhum dos fatos aqui narrados, estava presente no plenário da Câmara no momento da operação policial e acabou também preso em flagrante, acusado de participar do esquema criminoso. Apresentados ao delegado João Rajão, este lavrou o respectivo auto de prisão em flagrante delito, na forma estabelecida na legislação pátria, pela conduta do delito de corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código Penal, e o encaminhou ao juiz competente no prazo devido. Comunicada à autoridade judiciária, essa determinou a apresentação dos presos na audiência de custódia, a ser realizada no dia seguinte à prisão. Na data e horário designados, os réus foram representados pelo procurador da Câmara dos Vereadores, que requereu a liberdade deles com a decretação de medida cautelar diversa da prisão, lá do 319. Entretanto, o meritíssimo juiz, acatando o pedido do Ministério Público de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, decretou a prisão preventiva de todos, nos termos do artigo 310-2, cumulado com o 312, cumulado com 313, inciso 1, todos do CPP, para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade da repercussão do crime. No dia seguinte, você, como advogado, é procurado pela esposa do Zé da Farmácia, que, desesperada, deseja contratá-lo para efetuar a defesa do seu cliente. Advogado, o pedido realizado pelo procurador da Câmara dos Vereadores foi correto? Qual a medida a ser tomada visando a imediata liberdade do seu cliente? A prisão deles foi legal? Dele, né? A gente está falando do João da Farmácia. Foi legal? Olha lá. Aí, pessoal, olha lá. Eu tenho aqui a parte da fundamentação. Vamos lá para baixo. E aí, vocês têm que ler. Está mostrando aqui toda a parte de fundamentação. Vamos trocar de telinha aqui, que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu tô aqui no chão, pessoal, porque a internet lá na mesa não está funcionando. Então, vamos que vamos. Hoje é domingo, mais descontraído, e aí vai ficar aqui. Espero que não faça diferença aí para nós. Vou compartilhar aqui a tela com o código para a gente poder verificar algumas coisas importantes aqui para nós da nossa petição. Opa, só um minutinho. Então, enquanto aqui o programinha está abrindo para mim, vamos conversar acerca dessa peça, né? O que está acontecendo com o Zé da Farmácia? Ele, segundo o enunciado está constando para nós, ele não fazia parte do esquema criminoso. Ele compareceu, né, à Câmara num momento em que estavam entregando o dinheiro da corrupção, né? Estavam entregando o dinheiro da corrupção para os outros membros daquela casa, mas ele mesmo não tinha nada a ver com o que estava acontecendo. Então, nesse sentido, a gente já encontra o primeiro problema.
ele não tinha nada a ver, ele não tinha ciência do que estava acontecendo. No direito penal, a gente sabe que não existe responsabilidade objetiva. Para que uma pessoa seja punida por um crime, ela tem que ter ou dolo ou culpa, né? Não existe crime sem dolo ou culpa. Então, nesse caso, ele não estava nem sabendo o que estava acontecendo e ele foi preso por estar junto. Então, quando se pergunta, né, a medida do advogado lá, do procurador, foi correta, ele só pediu a conversão, né, da prisão preventiva em uma medida diversa da prisão, né? E nesse caso, pessoal, para as outras pessoas cujo o flagrante, sim, em tese, né, tratasse de um flagrante legal, sim, estaria certo. Mas aqui nós temos duas situações aqui que não estão de acordo com a legalidade. Primeiro, em primeiro lugar, né, não se trata do José da farmácia, né, de colocar o Zé da farmácia como um réu nessa ação, já que ele não fazia parte do esquema criminoso. Então, contra ele, não, o processo não tem que seguir, já que ele não sabia do que estava acontecendo, né, ele é totalmente inocente à parte da história. Quanto aos outros, né, que não é da nossa responsabilidade, mas quando a gente faz uma petição, a gente faz pedidos subsidiários, né? Se o juiz não acatar a primeira tese, que acate a segunda tese, né? Nós temos uma situação de flagrante delito em que houve uma preparação da polícia para que acontecesse o crime. Nós chamamos isso de flagrante preparado. O flagrante preparado, pessoal, é uma espécie de flagrante ilegal, né? Por quê? Porque não tinha a polícia, ela fez uma armação para que aquelas pessoas fossem pegas. Na verdade, então, se fosse o tal do flagrante esperado, se não tivesse a polícia se metido e falado assim, vai lá que eu vou ficar guardando aqui, ou nem falasse nada, desculpa, só esperasse acontecer o fato típico, não tivesse se metido na história, o flagrante estaria legal. Mas não, ela se intrometeu, ela mandou a pessoa sacar o dinheiro e ficou lá esperando. Então, isso para a jurisprudência é o tal do flagrante preparado, fizeram a tocaia. Então, nesse caso, as prisões em flagrantes foram ilegais e elas devem ser relaxadas. Isso significa dizer que todos esses vereadores são inocentes? Não, mas que aquele flagrante foi ilegal. Eles vão responder o processo, então, se tiver algum requisito da preventiva, eles podem até voltar a ser presos. Que no caso não houve, tanto que o juiz colocou o requisito da preventiva de forma genérica. Mas no caso específico do José da farmácia, nós não temos nada contra ele. Então, no caso dele, é caso de exclusão do polo passivo da demanda. Maravilha. Como que eu sei que peça que é? Vejam que nesse momento que nós estamos do processo, nós temos um auto de prisão em flagrante que deu início à instauração de um inquérito policial. Esse inquérito policial, né, foi encaminhado flagrante para o juiz da custódia, verificar a legalidade do flagrante. Se esse flagrante for, se o juiz entendesse que esse flagrante é ilegal, relaxaria. Mas de fato ele entendeu que o flagrante é legal e ainda acatou o Ministério Público e decretou a prisão preventiva das pessoas, inclusive do José da farmácia. Quanto a essa decisão de decretação de prisão preventiva, não cabe nenhum recurso no Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal, né, ele é taxativo, ele vai dizer quando da decisão, qual recurso que é cabível. E nesse caso não cabe recurso. Porém, nós temos um remédio constitucional contra a prisão ilegal, que é o habeas corpus. E é essa a peça de hoje, é um habeas corpus. Vou então mostrar para vocês, né, que esse flagrante está ilegal
e que o remédio devido vai ser o habeas corpus aqui para vocês. Se sobrarem alguma dúvida, né, nós vamos conversar no nosso plantão. Aí eu acho que vai ficar mais interessante a gente conversar. Olha a Melissa ali, gente. A gente conversar. Ô, Melissa, está participando da aula, filha? Vamos lá. Vou trocar aqui, fiquei agora, ó, que linda. Tá aqui lambendo o pé. Ó, que beleza. O que você vai fazer domingo à noite? Lamber o pé, ó. Vamos lá. Fiz aqui eu vou deixar aqui um esqueleto de peça para vocês. Esqueleto da peça 1. E vou compartilhar com vocês aí, tá, galerinha? Esqueleto da peça 1. E aí, lá no nossa petição, no nosso enunciado, está dizendo que quem prendeu o Zé da farmácia, né, foi o juiz lá da comarca de Conceição do Agreste, que é do Ceará. Vejam, a autoridade coatora que fez o ato ilegal de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva foi o juiz. Então, nesse caso, para poder remediar essa decisão, a gente vai para uma instância acima. Se a autoridade coatora fosse o delegado, o próximo seria o juiz, para a gente pedir o habeas corpus. Mas como foi o juiz, a gente vai pedir o habeas corpus ao tribunal, presidente do tribunal. De onde? Do tribunal respectivo do juiz, que é Ceará, né, Conceição do Agreste, a gente vai para cima. Então, olha só, qual que é o foro competente? Tribunal de Justiça do Ceará. Então, o endereçamento, vou deixar de vermelho aqui, as partes em vermelho são as que não vão para nossa peça, e aqui o excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Ceará é o competente para analisar nossa petição. Aí a gente deixa aquele espacinho do despacho, né? E aí a gente pode colocar aqui, autoridade coatora, o excelentíssimo juiz da vara lá do Agreste. Quem que é o impetrante? Advogado. Tem que pôr o nome do advogado? Ah, Marisa Rossafa. Na prática, sim, né? Mas aqui a gente vai só sinalizar como advogado, lembrando que a gente não identifica a peça, porque senão a OAB zera. Vamos fazer essas peças como se fosse um treinamento para a OAB. Então vamos só sinalizar que é advogado. Quem que vai impetrar? O advogado. Quem que é o paciente que vai receber o remédio constitucional? É o preso, que é o Zé da farmácia. Deixa eu só ver se o nome dele é esse mesmo. Zé da farmácia. Opa, deixa eu ir para cima aqui. Vocês não estão vendo, mas eu estou lá no enunciado. Só para lembrar que tinha o do açougue. Aqui, você aqui, advogado do Zé da farmácia. Então, quem que é o nosso paciente? É o Zé, maiúsculo. É da farmácia. Olha lá. Então, o Zé da farmácia é o nosso paciente. Olha que legal. Por que que é impetrante? Por que que eu vou impetrar? Porque habeas corpus é um remédio constitucional. Sendo um remédio constitucional, ele é uma cláusula pétrea. Então, como é cláusula pétrea, é cláusula de pedra. Então, eu impetro. E por que paciente? Que ele está recebendo um remédio constitucional. Cultura super útil. Ai, meu Deus. Me empolguei demais agora falando de cláusula pétrea e o negócio desapareceu. Aqui, agora vocês estão vendo, espero. Então, é um habeas corpus aqui. Como que eu vou fazer, então? Aqui eu vou colocar lá a qualificação, né? Vou colocar quem que é a qualificação. Vou colocar aqui o advogado, vou colocar o endereço, qualificação, né?
do advogado e do paciente, vai dizer que tá, aí vai lá no artigo 319 do CPC e vai estar lá direitinho, tudo que precisa ter na qualificação. Qualificação não, qualificação. Aí vocês vão falar do impetrante e do paciente. Aqui é a hora de colocar onde mora, o endereço, tudo certinho, né? Aí vai impetrar uma ordem de habeas corpus. Habeas corpus, tenhas o corpo, né? Contra quem? Contra a autoridade coatora, que é o juiz de direito. Fundamentação, onde que está o habeas corpus, né? Ele está no artigo 5º, lembra que sempre que a gente for fundamentar a peça e tiver um dispositivo constitucional, ele vem em primeiro lugar. Então, a gente vai colocar de acordo com o artigo 5º, inciso, aqui é o 68 da Constituição, e no CPP também está falando do habeas corpus, no 647 e 648, que a gente tem que ler antes de começar. Maravilha. Depois, aqui na peça, no nosso esqueleto, se é esqueleto é porque é um negócio bem magro, né? Aqui eu vou colocar deixa eu colocar um bonitinho romano, dos fatos. Eu vou contar o que aconteceu, né? Eu vou contar qual foi, o que aconteceu sobre a prisão até o momento da audiência de custódia. Então, vocês vão contar aqui, né? Vão contar a historinha. Vou colocar aqui, historinha. Depois, no direito, nós vamos fazer a fundamentação legal. E essa fundamentação, ela vai ser dividida em 2 tópicos. Primeiro, eu vou falar da prisão ilegal, né? Eu vou falar da prisão ilegal, tendo em vista, né? Tendo em vista que o paciente não participava da empreitada criminosa. Preciso descrever isso, né? Aí eu vou falar também, né, aqui na fundamentação, né, que não existe responsabilidade penal objetiva. Depois, a ausência da situação de flagrante, né? Por que a ausência de situação em flagrante? Lá no artigo 302, tem que falar que a pessoa está cometendo crime na hora do flagrante. E que crime o seu José da farmácia estava cometendo? O crime de fiscalizar, ele nem sabia o que estava acontecendo, né? E aí, diante da ilegalidade, a gente pede o relaxamento. Que a prisão seja relaxada, já que ela é ilegal. Depois, essa aqui é a tese número 1, deixa eu pôr um asterisco aqui. Na tese número 2, nós vamos tratar que o flagrante foi preparado. E a súmula 145 do STF, eu vou ler para vocês sem trocar de tela, mas ela já trata do flagrante preparado. E aí a gente usa na fundamentação do direito para falar acerca dessa súmula aqui, que é um argumento de autoridade interessante para a gente usar. Deixa eu só abrir aqui para ler o que está dizendo no enunciado da súmula. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, aqui ele está tratando do flagrante preparado. E aí, pessoal, só fazendo um parênteses aqui, né, que daí a gente pode aprofundar aqui pensando na nossa tese, né?
Na verdade, quando eu digo para vocês que eles podem até relaxar o flagrante, mas o processo vai continuar, e vai continuar por quê? Nesse caso aqui, o crime já se consumou, né? Na hora, quando que se consuma essa corrupção? Na hora que você pede o dinheiro e não na hora que paga. Isso aqui, eu acho que foi um deslize do enunciado, né? Porque seria um mero exaurimento. Essas pessoas, tirando o Zé da farmácia, eles poderiam responder soltos, porque o flagrante foi preparado pelo delegado. Mas o crime já tinha sido cometido na hora que ele exigiu algum dinheiro, né? Inclusive, podia ter sido uma concussão, não uma corrupção passiva, né? Porque aqui ele está exigindo. Mas tudo bem, quanto à tipificação, isso aqui pode ficar a cargo do Ministério Público. O delegado tipificou como corrupção passiva, mas o que eu quero que vocês entendam nesse caso aqui, né? Eu já tenho um crime cometido. Nesse caso da súmula, está falando que não tem crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. O crime já estava consumado no momento que eles exigiram. Mas aqui o que a gente quer? A liberdade do Zé da farmácia. Então, nós vamos pleitear aqui duas teses. A primeira, de exclusão de responsabilidade, vamos falar disso, e depois nós vamos falar que a prisão é ilegal, já que o flagrante foi preparado. Não pode ter flagrante preparado aqui, né? Foi preparado para a polícia, pela polícia. Então, o flagrante preparado aqui da nossa segunda tese vai estar aqui embaixo. Na hora que eu vi o enunciado, eu falei, né, mas vamos que vamos. E aí, o habeas corpus, pessoal, ele vai ser julgado e a gente vai pedir vamos fazer um pedido liminar. O que é isso? Para a hora que o juiz, o desembargador no caso, né, bater os olhos, ele já expede o alvará de soltura. Mas para isso acontecer, né, eu vou usar aqui o número 3. 1, 2, 3. Ah, não ficou igualzinho de cima. Deixa eu deixar em negrito. E aí a gente vai usar o quê? A medida liminar. Na medida liminar, pessoal, para ela acontecer, no caso concreto, o que eu preciso demonstrar? Eu preciso demonstrar a fumaça do bom direito e o perigo da demora, que aqui está em latim, fumus boniuris, e o periculo in mora ou periculum libertatis, que é o mais usado no direito processual penal. O que a gente vai dizer aqui? Que tem todos os argumentos, né, que levam à conclusão do juiz que o crime não aconteceu e que, se houvesse acontecido o crime, a prisão foi totalmente legal. E diante do perecimento daquela pessoa com a sua liberdade, que é o bem mais caro que nós temos, né, em perigo, que o juiz solte, que o desembargador, presidente, solte liminarmente essa pessoa. Então, quando a gente fala de fumus boniuris, a gente fala da demonstração clara do direito. E o perigo mora seria o perigo da demora dessa decisão, que essa pessoa vai ficar presa injustamente. Então, aqui a gente abre um parágrafo para a gente falar isso. E aí vai depender do dom da escrita de cada um. Os artigos estão todos aí para a gente fazer. Depois, gente, na parte 4, nós vamos falar 4, tracinho. Quando a gente tratar dos pedidos, tem que ficar igual, não ficou. Com os pedidos, né? A gente vai pedir a ordem de habeas corpus, né? E aí nós vamos fazer os pedidos. O primeiro pedido vai ser a concessão dessa liminar. O segundo pedido, né? A ordem do habeas corpus com um alvará de soltura. Deixa eu ver se eu coloquei o alvará de soltura aqui. Relaxamento
concessão da presente habeas corpus, né? Com o relaxamento da prisão em flagrante, tendo em vista legalidade. Aí vamos completar aqui o porquê que ela é ilegal. A expedição do alvará de soltura. Então, a gente vai colocar aqui, concessão da liminar, tendo em vista a demonstração do fumos e do perículo. Lembrando, não adianta nada pôr no esqueleto, adianta, né? Mas não adianta nada a gente mencionar sem a gente dizer o que significa cada um. Estou colocando aqui só para servir de guia para vocês se lembrarem que tem que pôr. Não existe valor da causa aqui no habeas corpus. O local, que é o nome lá da Conceição do Agreste, né? Será que foi? Depois vejam no enunciado se está dizendo alguma coisa que o advogado era desse local. Local, data, a gente não põe data, porque o enunciado não diz qual que é a data, a assinatura e endereço profissional do advogado. Acabou. Esse aqui é a nossa ordem de habeas corpus. Lembrem-se, pessoal, requisito básico da petição. A gente vai contar os fatos, vai demonstrar que esses fatos existem na lei, né? Na hora que a gente está falando na parte do direito, a gente não vai recortar e colar artigo. A gente vai dizer como que esses fatos que nós acabamos de dizer se enquadram na legislação. E, por fim, tudo que a gente demonstrou como direito, a gente precisa pedir, que é o relaxamento do flagrante, a concessão do alvará de soltura, tudo isso de forma liminar, porque a gente não quer que espere o julgamento do habeas corpus, quer que o desembargador presidente decida monocraticamente. Na terça, eu acho que é na terça ou na quarta, acho que é quarta, nós vamos ter um encontro de plantão de dúvidas, vocês vão trazer as dúvidas que vocês têm para mim, e nós vamos juntos aqui trazer, os que tiverem dúvida, tragam para a aula, que aí a gente tira as dúvidas de vocês. São 2 plantões, um das 11 às 11h30, outro das 18 às 18h30, na quarta-feira. Leiam, pessoal, que o material está muito bom. O material está muito bom. E, além disso, também tem os vídeos lá no AVA para vocês. Não esqueçam de postar essa petição no prazo anterior, né, de 7 dias anterior à postagem do AVA, para que haja possibilidade de um feedback, que vocês possam ter a correção do tutor. Essa é a hora de errar, colocar um monte de coisa errada, para que a gente seja corrigido e assim aprender. A gente só aprende quando a gente põe a mão na massa. Pode colocar alguma coisa assim que não tenha nada a ver, e aí alguém te orienta, você já está indo para o caminho certo. Combinados? Então, um abraço para todos vocês, a gente se encontra no plantão de dúvidas. Vou desligar aqui e já eu mando o vídeo para vocês. Até mais, pessoal. Amém.